Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz por poder estar aqui nessa igreja mais uma vez. Eu louvo o nome do Senhor Jesus, pela vida de todos os irmãos, todas as irmãs, o corpo de obreiros aqui desta igreja. Eu louvo também o nome de Jesus pela vida do pastor Carlos Roberto. Não está presente, mas eu quero que os obreiros transmitam o meu abraço fraterno a ele, em nome de Jesus. Também louvo a Deus pela vida do pastor Vitor, o vice-presidente, por essa oportunidade ímpar, singular que tenho de poder estar aqui com os irmãos, todos os obreiros. É um prazer revê-los todos de novo. Ao pastor ali de registro, um prazer conhecê-lo. Repito aos irmãos o que disse ano passado: Cuiabá também é vossa casa. E chegando lá em Cuiabá, a igreja de vocês é a Assembleia de Deus do Jardim Leblon, a igreja que eu sou pastor, viu? Se eu descobrir que um irmão daqui de Cubatão foi lá em Cuiabá e foi em outro lugar, eu vou ficar zangado, viu? Eu vou ficar muito bravo. Tem que ir lá na igreja que eu sou pastor. Lógico, nós não temos um conjunto bonito como o de vocês, mas a gente louva bonito como vocês também louvam aqui. Eu peço que os irmãos orem a nosso favor, meu e da minha esposa. Quinta-feira, bem cedinho, talvez antes do sol raiar, nós já estaremos voltando para casa. Eu estou com muita saudade de casa, muita saudade da igreja, muita saudade dos irmãos. Está tendo culto lá agora também. E falando com os irmãos antes do culto, mandando um convite. Assim, dá uma saudade na gente dos irmãos, da igreja, né? Eu não aguento, descobri que eu não dou conta de ficar muito tempo longe da igreja que eu sou pastor, não. Eu tenho que estar lá junto com os irmãos, que é bom. Eu não sei os obreiros, todos os companheiros, eu não sei vocês, mas eu, toda vez que vou falar, me dá um calafrio em mim. Oh meu Deus, eu descobri que eu sou ruim demais para poder pregar, gente. Eu fico ali orando: oh Deus, tomara que demora mais um pouquinho a oportunidade. Eu não sei os senhores, mas comigo é difícil, viu? Tem uns que é profissional do púlpito, eu não sou profissional ainda, irmãos. Eu sou dependente de Deus. Olha, não tem nem como explicar o tamanho da minha dependência. Já tem uns que não dependem tanto assim, já é bem profissional. Eu vou ler um texto na Bíblia, e o tema da palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite é a vida de Esaú. Eu quero ler em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24, até o versículo de número 28. Gênesis 25, do 24 ao 28. Que Deus abençoe poderosamente a todos nós nessa noite. A palavra possa falar abundantemente aos nossos corações. Eu vim para poder ouvir o Senhor falar comigo nesta noite. Quantos veio, diga glória a Deus. Amém. Diz-nos assim o texto sagrado: E cumprindo-se o dia de dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era simples e habitava em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Amém. Queridos, a vida de Esaú, em si, ela é uma grande lição, e posso dizer também, pode ser transformada em uma doutrina para os nossos dias de hoje. A vida de Esaú é algo que nos chama muita atenção pelas circunstâncias, se é que eu posso dizer assim, que viveu Esaú, que passou Esaú, pelos momentos que viveu e passou Esaú, e também por tudo que aconteceu na vida de Esaú. A Bíblia Sagrada nos diz que Rebeca, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. Porém,
da descendência de Abraão vinha uma promessa que ele seria uma grande nação, ele seria um grande povo. E essa promessa ela não poderia ser interrompida ali junto com Isaac, porque o Isaac ele era o filho desta promessa, segundo o nascimento de Abraão, da descendência de Abraão. Então não poderia ser interrompida ali. Mas a Bíblia diz que Rebeca ela era estéril. Gênesis capítulo 25, versículo 21, diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Isaac. Ele orou insistentemente por sua mulher, e o Senhor ouviu a oração de Isaac e concebeu, permitiu que Rebeca, então sua mulher, ficasse grávida, e dali nascesse, continuasse então aquela promessa, aquela palavra que o Senhor havia dito a Abraão. Gênesis capítulo 25, seguindo no texto, versículo 23, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor disse para Rebeca, quando ela ainda estava na gestante, que no seu ventre havia dois povos, um povo seria mais forte do que o outro, porém, o povo maior serviria ao menor. Então Rebeca, ela já segurava aquela promessa, e já sabia, porque naquela época não tinha tecnologia da ultrassom, naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje para saber o sexo do bebê, para saber quantos bebês estão ali, mas mais do que o ultrassom, mais do que as tecnologias de hoje, tinha abundante presença de Deus que falava com o seu povo naquela época, e continua falando até os dias de hoje. E o Senhor fala com Rebeca, olha, tem duas nações aí no seu ventre, uma forte, grande, e a outra menor, só que tem uma coisa, guarda aí com você, a nação maior vai servir a menor. No mesmo capítulo 25, no versículo 28, a Bíblia nos diz, e eu li aos irmãos, que Isaac, ele amava mais a Esaú. Por quê? Esaú, em outras palavras, trazendo para os nossos miúdos de hoje, ele fazia mais aquilo que o seu pai gostava. Ele estava mais ligado nas coisas que Isaac gostava. Então, por Esaú estar mais ligado na caça, ao campo, fazendo aquilo que agradava ao seu pai, Isaac, por aquilo que Esaú fazia, que agradava mais seu pai Isaac, a Bíblia Sagrada nos diz que Isaac, então, ele amava mais a Esaú. Porém, a Bíblia nos diz que Rebeca, sua mãe, amava também um pouquinho mais, uma gotinha de amor a mais em cima de Jacó, porque ele habitava em tendas e estava ali juntamente com sua mãe. Até o versículo 28 do capítulo 25 de Gênesis, Esaú era o detentor da promessa de Deus na vida dele. Até o capítulo 28, até o versículo 28 do capítulo 25, a promessa de Deus que dali seria uma grande nação estava sobre a vida de Esaú, não era sobre a vida de Jacó. A promessa estava em cima de Esaú. Mas pastor Fernando, Deus não havia falado lá com Rebeca que a nação maior serviria a menor? Sim, Deus falou com Rebeca. A Bíblia não diz que Deus falou com Isaac, falou com Rebeca. Até então a promessa estava sobre Esaú. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo 25, a partir do versículo 29, a Bíblia Sagrada nos diz que Esaú saiu para uma caçada. E quando Esaú saiu para o seu trabalho de caça, saiu para o seu trabalho no campo, a Bíblia Sagrada nos diz que ele volta
Ele volta depois do seu trabalho, depois daquele dia cansativo, depois daquela caça cansativa. Eu não sei como é que foi, mas a Bíblia diz que ele tinha saído ao campo. E a Bíblia nos diz que ele chega cansado em casa. E quando ele chega cansado em casa, a Bíblia diz que Jacó, seu irmão, havia feito um guisado vermelho, conforme Esaú gostava, e aquele guisado estava bonito, aquela comida estava bonita, aquela comida estava saborosa, aquela comida estava atrativa ali naquele momento. E a Bíblia Sagrada nos diz que Esaú chega cansado, e quando ele chega cansado, que ele vê com seu irmão aquela comida posta, aquele guisado saboroso posto ali à sua frente, ele pede ao seu irmão: deixa-me comer dessa comida, desse guisado que você fez. Jacó, muito inteligente, se é que eu posso dizer assim, no versículo 31, ele diz assim: eu até te dou, mas venda-me hoje a tua primogenitura. Quer dizer, eu te dou o meu guisado que eu fiz, o guisado vermelho, muito saboroso, e você me dá o direito da primogenitura, em troca desse seu guisado. A Bíblia Sagrada nos diz no versículo 32, que Esaú responde então para Jacó: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Eis que estou a ponto de morte, para que vai me servir então essa ideia de primogenitura? Eu quero o guisado, eu quero saciar a minha fome, eu quero comer, eu quero me alimentar. E a Bíblia diz que Jacó aproveita daquele gancho, daquela oportunidade no versículo 33 e diz para ele: então jura-me hoje, jura-me aqui agora, que você vai me vender, vai me dar o direito da primogenitura. E a Bíblia Sagrada nos diz que Esaú então jurou diante de Jacó, entregando a Jacó o direito da sua primogenitura. E a Bíblia diz que Jacó, ele deu guisado para Esaú, guisado de lentilhas, e a Bíblia diz que Esaú comeu, Esaú bebeu, Esaú levantou-se e foi, e a Bíblia diz: e desprezou Esaú a sua primogenitura. Parece, pastores, parece que eu estou vendo com os olhos da fé. Quando Esaú despreza, que ele acaba de se alimentar daquele guisado de lentilhas, guisado vermelho, ele comeu, ele bebeu, ele saciou, parece que a mão estava assim sobre ele. Versículo, a Bíblia diz que Jacó, a Bíblia diz que Isaac, ele já nos finais da sua vida, ele chama então o seu filho Esaú. Então o seu filho Esaú, preste bem atenção, ele não chamou Jacó, ele chamou Esaú, porque ele queria entregar a bênção na mão de Esaú, ele queria entregar a descendência, a promessa, ele queria entregar para ele a bênção da primogenitura na mão de seu filho Esaú. E a Bíblia diz que ele chama Esaú e diz assim: olha Esaú, agora você pega seu arco, você sai ao campo, apanha uma caça, faz-me, versículo 4 do capítulo 27, um guisado saboroso como eu gosto. E você, depois que fazer esse guisado saboroso como eu gosto, você traz aqui, porque eu tenho uma bênção para poder te dar. Eu tenho que entregar em sua mão uma bênção antes que eu morra. A Bíblia Sagrada nos diz que Esaú saiu então para poder buscar a sua caça, fazer um guisado saboroso para o seu pai e receber do seu pai então a sua bênção. Mas quando Isaac falava com Esaú, Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó, que amava mais a Jacó, ouviu aquela conversa e chamou então a Jacó e disse: Jacó, venha cá. Jacó, muito obediente, foi ouvir a sua mãe. E ela disse a ele: olha, eu acabei de ouvir o teu pai mandando Esaú buscar uma caça,
e fazer um guisado saboroso a ele, porque ele quer abençoar o seu irmão com a bênção da primogenitura. Nós vamos fazer uma tramóia aqui, como diz o cuiabano, nós vamos fazer uma tramóia aqui agora. E você vai pegar essa bênção para você. A Bíblia diz que Jacó temeu, quando ele ouviu isso dos lábios da sua mãe. Houve um temor no coração de Jacó, e Jacó falou: mas se meu pai descobrir isso aí, eu não vou ter bênção nenhuma. Rebeca fala que toda maldição venha sobre a minha cabeça, mas você será um homem abençoado, e eu quero que você vá lá. E fez todo aquele movimento que todos os irmãos aqui na igreja conhecem. E Jacó então chega e apresenta para o seu pai Isaque aquele guisado saboroso, conforme ele gostava. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois de alguma outra prova, que Jacó estava meio em dúvida, porque já estava velho, já não enxergava mais, já estava cego. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, os pelos é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E no meio daquela dúvida, ele resolve entregar a bênção da primogenitura na mão do seu filho Jacó. E quando ele entrega a bênção na mão de Jacó, que Jacó deixa a presença de Isaque, a Bíblia diz que na sequência chega Esaú ali, já com o guisado que ele preparou com a caça para o seu pai. E a Bíblia Sagrada nos diz que Isaque não tinha mais bênção de primogenitura para poder entregar na mão de Esaú, porque Esaú desprezou lá atrás, no capítulo 25, a sua primogenitura. Em muitas situações de nossa vida, em muitos momentos do que nós vivemos, do que nós estamos na presença de Deus, nesses muitos anos que nós servimos a Deus, eu, por exemplo, já estou na igreja há 35 anos, pela bondade infinita de Deus, porque digno de nada disso eu sou. Nós passamos por altos e baixos na nossa vida espiritual. Nós passamos por momentos de muita felicidade. Nós passamos por momentos de muita alegria. Nós passamos por momentos de muito júbilo. Nós passamos por momentos de muita satisfação, momentos de muita felicidade. Mas também passamos por momentos de muita tristeza, momentos de muita prova, momentos de muita angústia, momentos de muito sofrimento, momentos estes que chega a ser difícil, pastores, chega a ser difícil aos obreiros, nós externarmos quão grande foi a dificuldade, a peleja, o caminho que trilhamos para poder chegarmos até aqui. Mas uma coisa é certa em nossa vida: nós nunca poderemos abandonar ou virar as costas pela promessa que o Senhor tem feito para a nossa vida. Nós nunca poderemos abandonar ou virar as costas para aquilo que o Senhor tem prometido, para aquilo que o Senhor tem chamado, para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que o Senhor tem prometido desde quando nós estávamos no ventre de nossa mãe. Ouvimos uma promessa e temos uma promessa, e muitos viram as costas para ela e acaba perdendo a bênção de Deus. Esaú era um homem que estava lá para poder ser o abençoado da casa, era o primogênito da casa, era tudo dentro da casa. Porém, ele não deu valor naquilo que o Senhor havia o chamado. Ele não deu valor naquilo que o Senhor colocara na sua mão, naquilo que o Senhor o chamou para fazer. Ele não deu valor naquilo que Deus escolheu para com que ele fizesse. Escute-me bem uma coisa para você nessa noite: olha, se Deus te chamou para limpar a igreja, limpe a igreja com valor, porque Ele vai te abençoar dentro disso. Se Deus te chamou para cantar, cante adorando a Deus, que Ele vai te abençoar assim. Se Deus te chamou para pregar, pregue a palavra de Deus, que a bênção de Deus será farta, abundante e verdadeira. Mas nunca despreze a
aquilo que o Senhor tem te chamado, aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem falado. Nunca vire as costas para com que a mão do Senhor não saia de sobre a sua cabeça e a cabeça de sua família. Aleluia. Tem situações na vida do crente que de vez em quando nós não entendemos. Os pastores que são pastores mais tempo do que eu, quantas vezes nós vemos, meu Deus, mas aconteceu isso com aquele irmão, aconteceu essa tragédia com aquele irmão, meu Deus, parece que Deus ficou longe dele, parece que Deus abandonou ele, parece que Deus se distanciou dele. Não, Deus não se distanciou dele. Em muitas situações foi ele, foi ela que virou as costas para a promessa de Deus. E quando você vira as costas para a promessa de Deus, quando você vira as costas para a promessa de Deus, quando você vira as costas para a promessa de Deus na sua vida, quando você vira as costas para a chamada de Deus na sua vida, quando você vira as costas para aquilo que Deus te prometeu, meu Deus, a consequência para Esaú veio no capítulo 27, versículo 38, que diz assim: disse Esaú seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Ele não queria toda, ele queria uma bênção só. A Bíblia diz que Esaú chorava e dizia: abençoa-me a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17, completa dizendo: ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por causa de um manjar vendeu o seu direito à primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscasse aquilo lá. Não tinha mais arrependimento para Esaú, não tinha mais situação para Esaú, mesmo que com lágrima, mesmo que com choro, mesmo que com toda aquela humildade toda, que eu não sei se era real ou se não era, não se achou lugar para o arrependimento. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: se Deus te chamou para ser evangelista, seja evangelista. Se Deus te chamou para ser pastor, seja pastor de verdade. Se Deus te chamou para ser presbítero, seja presbítero de verdade. Se Deus te chamou por diaconato, seja diácono de verdade. Se Deus te chamou para estar ali na porta, esteja ali na porta de verdade. Se Deus te chamou para ficar lá no estacionamento, esteja lá no estacionamento de verdade. Mas faça a obra de Deus e permita que o nome dele seja glorificado na sua vida. Estava lá Esaú sem a presença de Deus. E daqui a pouco, quando o homem está afastado, quando o homem está distante da presença de Deus, ele toma decisões muito erradas na sua vida. Mesmo estando na igreja, pasme os senhores, existem muitas pessoas que estão na igreja, olha aqui para mim no meu óculos, existem muitas pessoas com cartão de membro no bolso, existem muitas pessoas com credencial de obreiros no bolso, que estão aqui na igreja, mas o coração está lá do lado de fora. Ele está assistindo aqui o culto terça-feira aí pela internet, mas o coração está lá no carnaval. Talvez até mesmo entrou aqui dentro nessa noite, mas o coração está no outro lugar. Ei, traga o seu coração aqui para dentro, entra aqui para dentro, venha para cá, porque aqui é o lugar da sua bênção e da sua vitória, em nome de Jesus. Sem a presença de Deus começou as decisões erradas na vida de Esaú. A Bíblia diz no capítulo 27, versículo 40, que Esaú aborreceu de uma forma tão grande com Jacó, devido a ele ter pegado, devido a ele junto com a sua mãe ter trazido aquela bênção que seria dele para Jacó, que ele intentou em seu coração: assim que o meu pai morrer, assim que os olhos, eu vou matar esse Jacó aí. Eu vou matar esse Jacó aí.
para ele nunca mais, para ele poder aprender a nunca mais vir aqui enganar meu pai e tomar a bênção que era minha. Quando o homem está fora da presença de Deus, as consequências da sua decisão sempre é errada. E daqui a pouco alguém ouviu a promessa de Esaú e correu para Rebeca. Olha, Rebeca, deixa eu falar para você uma coisa. Fala aí. Esaú falou que quando Isaac morrer, ele vai matar Jacó. Vai. Olha a decisão que o homem afastado de Deus toma. Quando meu pai morrer, eu mato meu irmão. Quando Rebeca ouviu aquilo, Rebeca encheu seu coração de temor, chamou Isaac e falou: vamos despedir o nosso filho Jacó, lá para a terra de Padã, lá para o meio da nossa família, lá para onde está a minha família, e lá ele vai arrumar uma das mulheres lá da minha família, para com que ele case com ela, da descendência também de Abraão, de onde veio a promessa de Deus. Ele vai casar com uma das mulheres de lá de Padã, e porque eu não suporto mais as duas mulheres de Esaú, que são filhas aqui de Canaã, eu não quero que o meu filho Jacó tenha e contraia um casamento com as filhas de Canaã, com as filhas de Et. Não, eu quero que ele vá lá para a terra de Padã e case com uma das minhas irmãs, case com a descendência que vem de Abraão. A Bíblia diz que Rebeca pagou um alto preço pelo que ela fez para poder tomar a bênção de Esaú para Jacó, porque a Bíblia diz que depois que ela despediu Jacó para Padã, ela morreu sem ver o rosto do seu filho. Mas a Bíblia diz que Jacó, quando ele foi para Padã, ele parou, ele viu uma escada que saía do chão e tocava no céu. Ele via anjos que subiam e desciam por aquela escada. Anjo subia, anjo descia, anjo subia, anjo descia, anjo subia, anjo descia. Ele debaixo com aquela pedra como travesseiro, ele acordou e falou: quão terrível é este lugar, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo que eu tenho e vou sacrificar aqui. E a Bíblia diz que na sua volta para casa, ele sacrificou naquele mesmo lugar. Decisões erradas. A decisão de Esaú tão errada. Quando ele viu Rebeca que falava com Jacó, que despedisse então o seu filho, Rebeca falava com Isaac, que despedisse Jacó então para Padã, para com que ele casasse com uma das mulheres de Padã, e desse sequência naquela promessa, na linhagem de Abraão. Ele falou: então, eu também vou arrumar uma mulher, que é da descendência de Abraão. Lembra da primeira decisão errada? Quando a pessoa está fora da presença de Deus, quando a pessoa está afastada da presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo obreiros, nós erramos, tomamos decisões fora da orientação de Deus, erramos, somos passíveis de erro, somos passíveis do pecado. Primeiro ele tenta matar o seu irmão. Quando ele vê que a coisa já está tudo bagunçada na vida dele, ao invés de ele buscar o arrependimento, uma reconciliação com seu pai, uma reconciliação com sua mãe, uma reconciliação com seu irmão, não, ele tenta resolver os seus problemas com as suas próprias forças. Será que Deus está falando com você nessa noite? Será que você está tentando resolver os seus problemas com as suas próprias forças? Ele tenta resolver o seu problema com as suas próprias forças. Espera aí, minha mãe está falando que ela está morrendo por causa das duas mulheres que eu tenho, que são filhas aqui de Canaã. Vou resolver o problema. Eu vou casar com uma mulher que também é da descendência de Abraão. Só que ele não foi buscar lá em Padã, ele foi buscar das filhas de Ismael. Eu vou perguntar uma vez para você: Ismael tinha promessa? Ismael tinha promessa? Ismael tinha promessa? Sim ou não? Ismael tinha promessa? Sim ou não? Ismael tinha promessa? Ismael não tinha promessa, mas Esaú queria resolver o seu problema.
Se o problema era as suas mulheres que estavam lá, que eram filhas de Canaã, então tá bom, eu vou casar com uma mulher que é filha de Abraão, mas não é de Isaque, não era das suas irmãs, não era aquela mesma descendência, não era aquela mesma promessa, era filho de uma egípcia, era filho da escrava, era filho de uma situaçãozinha brasileira de querer ajudar Deus ali numa promessa. Deus não precisa de sua ajuda, Deus não precisa que você ponha as mãos, a única coisa que você tem que fazer é estar na presença dEle, e Ele vai te guiar pelo caminho correto. Quando Esaú observa que o problema era as suas mulheres, ele fala: vou resolver o problema. A Bíblia diz, versículo 46 do capítulo 27, que Esaú foi tomar para si uma das filhas de Ismael para ser a sua esposa. Enquanto isso, a Bíblia Sagrada nos diz que Jacó, ele foi para Padã. Jacó passou por 14 anos de escravidão e luta. Foi o preço que ele pagou por enganar o seu pai. Jacó passou pelas situações que ninguém queira passar e viver. Trabalhando 14 anos, tendo seu salário mudado mais de 10 vezes. Mas daqui a pouco, o Senhor fala com Jacó: volta para a terra que eu te prometi. Volta para a terra que eu prometi para Abraão, para Isaque. Aleluia. E agora eu vou prometer ela para você também. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Jacó pega suas 2 mulheres, pega os seus filhos todos e sai de volta para a sua casa, para a sua terra. Só que dentro do seu coração temia, porque ele estava com medo do ódio que estava dentro do coração do seu irmão. Mas escuta, quando Deus manda você fazer, pode dormir tranquilo, como disse o louvor. Quando Deus manda você fazer, pode dormir em paz. Quando Deus manda você fazer, pode ficar em paz, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, porque a mão dele vai na frente, e não tem perigo que vai te impedir, não tem barreira que vai te impedir, não tem Esaú que vai te matar, porque Deus está à sua frente. Aleluia! Glória a Deus. Eu me lembro quando nós estávamos construindo a nossa igreja, precisava de colocar o forro. A nossa igreja é pequena, 240 metros quadrados. Eu cheguei num círculo de oração, as irmãs estavam reunidas, ou em oração. Eu dobrei o meu joelho e comecei a orar, pastor. Comecei a orar, não, eu dobrei o meu joelho e fiquei calado lá de joelho no chão. Eu não falei nada, eu estava calado de joelho no chão, não falava nada. E eu ouvi as irmãs orando. De repente eu falei: Deus, quando, Deus, que nós vamos ter condições de colocar forro nessa igreja? 18 mil reais o orçamento do forro da nossa igreja. Não tinha condições nenhuma, financeira nenhuma. Nós construindo a igreja, devendo, comprando poltrona, comprando piso. Quando que a gente comprando ar-condicionado? Quando que ia colocar forro na igreja? Passou mais uns 10 minutos, eu de joelho no chão calado, eu falei de novo: quando, Deus, que nós vamos colocar forro nessa igreja? As irmãs, acabou a oração, a dirigente do círculo de oração terminou a oração, nós sentamos. Daqui a pouco as irmãs começaram a cantar um hino, e o hino dizia assim: pode dormir tranquilo, porque quando você acordar vai ter surpresa. Aleluia. E eu ouvi aquela palavra: pode dormir tranquilo, que quando você acordar vai ter surpresa. E eu falei: Deus acabou de dar o forro da igreja, só que não tinha nenhum centavo no bolso ainda. Quando foi no domingo à noite, eu cheguei na igreja e falei para os irmãos: irmãos, desta semana eu vou ficar de plantão na porta da igreja, aqui na frente da nossa igreja, avenida.
passa carro de R$1 milhão, e eu vou ficar todos os dias a partir das 16 horas até as 19 horas lá na área da igreja. Se alguém quiser vir falar comigo, venha, senta lá. Eu não vou sair da área da igreja para ficar lá. E Deus vai usar alguém, e nós vamos ter um forro para a nossa igreja. Quem crê, diga glória a Deus. O povo, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Segunda-feira eu estava lá. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu estava lá. Aleluia. Quando deu sábado por volta das 17 horas, parou uma caminhonete na porta da igreja. Abriu o vidro, era um senhor, me chamou, perguntou para mim: quem é o pastor daqui? Eu, num tom de brincadeira, falei: olha, por enquanto sou eu. Não sei até que dia, mas sou eu. Aí ele começou a falar para mim, é de um outro ministério, que gostaria muito de ouvir uma palavra de Deus e tal. Convidou para mim ir na casa dele. Eu fui, peguei minha esposa e fomos na casa dele. Quando chegamos na casa dele, nós conversamos, cantamos hinos da harpa cristã, eu e minha esposa com ele, com a esposa dele, eles ficaram felizes. Quando a gente ia embora, ele falou: pastor, me dá o número de uma conta, que eu tenho uma oferta para dar para a sua igreja. Eu falei: tá bom, irmão, anota meu Pix. Ele falou: não, Pix não dá, tem que ser o número da conta. Eu falei: opa, glória a Deus. Peguei e dei o número da minha conta, porque nós abrimos uma conta lá na igreja só para receber oferta para construção. Dei lá para ele e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, ele mandou um comprovante de depósito de R$2.500. Irmão, quem é pastor que constrói aqui sabe o que é receber uma oferta de R$2.500. Eu fiquei feliz demais com aquela oferta, falei para minha esposa, dei glória a Deus, aleluia, mandei um monte de mensagem para os irmãos: olha, Deus já começou a nos abençoar e tal, e tal, e tal, e coisa, muito feliz. Quando foi na segunda-feira, que eu acordei de manhã, que eu peguei meu celular, olhei, tinha outra mensagem dele. Eu fui lá para ver outra mensagem dele, era outro depósito, mais R$15 mil para a glória de Deus. 2.500 mais 15, 17.500. O forro era 18, nós pagamos à vista, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado naquele dia. Oh, se Deus te prometeu, Deus não precisa da sua ajuda. Se Deus falou para você, Ele não precisa que você ponha a mão. Se Deus falou para você, Ele não precisa que você arruma um jeitinho para poder resolver a situação. Mas pastor, eu errei, eu pequei, não tem problema, não precisa dar jeitinho, procura o pastor, resolve o seu problema, deixa o nome de Jesus ser glorificado na sua vida, e deixa a bênção de Deus ser abundante no seu ser. Não queira fazer igual Esaú, dá uma forcinha para Deus. Não queira fazer igual Esaú, dá um jeitinho, para dar uma empurradinha lá para poder ajudar a Deus. Não despreze aquilo que o Senhor Jesus te chamou. Não despreze a sua chamada. Não despreze aquilo que Ele colocou em suas mãos para fazer. Nunca despreze aquilo que Deus te chamou para fazer. Não faça isso, em nome de Jesus, não faça isso. Porque no dia da prova, no dia da adversidade, você vai falar: Senhor, eu estou na sua presença. E você verá o tamanho da bênção de Deus na sua vida. Deus abençoe todos os irmãos e todas as irmãs em nome de Jesus. Deus abençoe. Todos de pé, o pastor está me autorizando a fazer uma oração pelos irmãos, e eu quero fazer isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa que Deus trabalhe por você. Eu sei que o Senhor falou com alguém aqui nesta noite. Antes de eu vir para cá, eu mandei uma mensagem para o pastor que vai dar o estudo bíblico lá na igreja. Eu disse a ele, falei: irmão, não se preocupe. Se tiver uma só pessoa na igreja e Deus falar com ela, você já cumpriu a missão que Deus te chamou para você hoje. Fique em paz, dê o seu estudo. E eu tenho certeza, eu não andei 1.800 quilômetros para vir falar palavras ao vento. Eu andei 1.800 quilômetros porque Deus queria falar com você nesta noite, e me trouxe aqui para poder fazer isso.
Não precisa você ajudar a Deus. Não precisa você empurrar a porta. Não precisa você forçar a parede. Não precisa vir dar pressão no pastor. Espera, não precisa. Não precisa. Não precisa ameaçar ninguém. Não precisa. Só precisa você ter coragem de dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados e as minhas falhas. Me ajuda com o meu nome no livro da vida e tenha misericórdia de mim, meu Deus. Transforma minha vida, Senhor. Só precisa você ter coragem de pedir para o Senhor Jesus transformar a sua vida. Precisa você ter coragem para pedir para o Senhor Jesus fazer de você uma nova criatura, fazer de você uma nova pessoa. Você sabe que Deus está falando ao seu coração nesta noite. Oh, ore comigo, Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, por o Senhor estar aqui conosco nesta noite e pelo Senhor falar aos nossos corações. Ó Deus, agora esse teu filho, essa tua filha, Senhor, que está aqui dentro nessa noite, com o coração contrito, Senhor, com o coração quebrantado pela exposição da tua palavra, eu peço ao Senhor que entra, Senhor, agora com providência neste coração aflito e necessitado. Que entra agora, Senhor, com providência neste coração aflito, Senhor, neste coração que precisa da tua abundante presença e da tua abundante graça. Deus, em nome de Jesus, eu creio no teu poder e na tua divindade, agora e para sempre. Amém, amém, glória a Deus.